Om, Namastê, somos luz. Tudo bem, queridas almas? Ó, já vou avisar logo aqui que esse vídeo é um convite à reflexão, tá? O que eu trago aqui é o que eu acredito hoje, amanhã já posso pensar totalmente diferente. E é apenas pra gente refletir, não quero ofender ninguém, tá? E se assim eu fizer, já saibam que não é essa a intenção. A proposta aqui é a gente refletir juntos e trazer alguns entendimentos e algumas reflexões a partir de algumas perspectivas, tá bom? Então a gente vai falar de assuntos bem sensíveis, bem complicados algumas vezes, então eu achei interessante esclarecer logo isso. O que eu trago aqui é a perspectiva do que eu acredito hoje, amanhã já posso pensar totalmente diferente. É um convite à reflexão, então ficam aí com muito amor e gratidão a tudo isso que eu tenho a oferecer. E não existe certo ou errado, tudo é uma questão de perspectiva. Então, eu vou estar trazendo apenas pontos de vista para a gente refletir e expandir, tá? Para começar, eu quero ancorar a nossa mente. A gente treina a nossa desconcentração todos os dias, é muito fácil a gente desconcentrar. Então, eu quero trazer um exercício para ancorar vocês e nada mais do que a presença para ancorar a essência e a gente se conectar com o momento presente. Então, eu vou conduzir uma prática de respiração para vocês bem rapidinho e desafio a vocês a assistirem todo esse vídeo ancorado nessa respiração, consciente na respiração e ao mesmo tempo que está consciente, você está respirando e assistindo o conteúdo. Desafio, tá? Então, para a gente começar, vamos respirar um pouquinho. Sente-se de uma forma cômoda e confortável, em uma posição de dignidade. Todos os seus órgãos internos estão bem acopladinhos. Vos convido agora a fechar os olhos bem lentamente. Percebe o seu pulmão nesse momento, respira grande. Exala bem devagar. Tenha consciência do seu pulmão crescendo para cima e para baixo de forma simultânea. Inspira, cresce. Exala lento. Mais 2 vezes. Exala devagar. Última vez. E agora percebe o seu pulmão crescendo para as laterais. Inspira, percebe expandindo as costelas. Exala lento. Continua. Última vez. E agora percebe o seu pulmão crescendo para frente e para trás. Inspira. Exala lento, só pelo nariz. Inspiração energiza, exalação relaxa. Mais 2 vezes. Última vez. Agora percebe o seu pulmão crescendo para frente e para trás, para as laterais e para cima e para baixo, tudo de forma simultânea. Respiração consciente, inspira. Exala lento. Mais 2 vezes. Solta devagar. Exala. Observe as sensações aí de olhos fechados. Esse simples movimento, essa simples consciência já trouxe um certo grau de presença para você. E aos poucos, vai permitindo abrir os olhos. Certa vez um mestre indiano falou que uma respiração profunda antes de qualquer ato da sua vida faz você estar mais conectado, mais presente e cometer aquele ato com mais excelência. Respiração é tudo. Então lembra, o desafio é escutar todo esse vídeo conectado com a respiração enquanto
absorve a reflexão do conteúdo. Vamos lá? Mais uma vez, saudações, amada alma. E aí, você é feliz? Quis começar assim porque essa pergunta, ela leva ao centro. Ela vai para o núcleo das coisas. Minha mãe sempre me falava, né, que a felicidade consiste em aceitarmos sermos o que somos. Manhã nem sabe, mas é filósofa. E combina bem com o filósofo francês Clément Rousseau, que ele diz que a felicidade é a aprovação incondicional da existência. Olha que massa. Felicidade, essência, consciência. Felicidade consiste em aceitarmos sermos o que somos e o que é que nós somos. Entender isso é perceber que felicidade é um estado de prática. Felicidade é a prática dos anseios da sua alma. E quais são esses anseios da alma? Bom, eu vou trazer uma reflexão do que eu acredito. Para mim consiste na tríade da existência: ser, evoluir e servir. Essa é a tríade da existência. A sua alma está aqui pulsando para ser quem ela é, para estar evoluindo cada vez mais e para servir o mundo com seus talentos, com a sua exalação, inspirando as pessoas à sua melhor versão. Ser, evoluir e servir. Para mim, a tríade da existência é esses anseios da alma. Felicidade consiste em aceitarmos sermos o que somos, aceitar a nossa existência, viver nessa presença e fazer a diferença positiva no mundo. Dia após dia, se trabalhando, se conectando com aquilo que te nutre. E não é à toa, né, que a pergunta mais importante do campo da filosofia da existência humana é: quem é você? Ela te leva para esse núcleo, para essa consciência. Essa pergunta é um adubo para a evolução. Te conecta com essa percepção, né, de um direcionamento, de um centramento, de perceber a fundo realmente que existe algo mais. Você começa a conectar os pontos e percebe o sentido da vida, claro, no campo limitado à nossa expressão mental, né? Mas quando você tem essa percepção, é como Avatar, você vai conectando os pontos e se percebe fazendo parte de um todo, num senso de pertencimento. E aí, de repente, você vai começando a ter uma percepção de mais clareza das coisas, né? Estou sendo redundante nesse processo. Mas trazer um exemplo. Você vai tomar uma postura e aí você já começa a analisar. Peraí, se todo mundo fizesse... Se muitas pessoas fizessem um auto como esse, como é que seria essa situação? Uma vez eu estava pensando, né? Ah, tô aqui no mato, no meio do mato, vou jogar uma casca de banana aqui. Mas peraí, se todo mundo jogasse essa casca de banana aqui, como é que seria isso aqui? Você teria um amontoado de casca de banana e dar vários bichos. Qual a melhor postura se dá? Pô, enterra, coloca embaixo da terra e deixa ali como adubo. Se muitas pessoas fizessem isso, eles teriam a terra toda adubadinha com os lixinhos orgânicos dentro da terra. Ou então, um exemplo simples, né? Outro exemplo, por exemplo. Outra situação. Quando você estiver numa dúvida, se pergunte assim: o que é que o amor faria? Isso é profundo. Aprendi isso com a Amanda Dragoni, maravilhosa. E esse tipo de questionamento é essa questão da autorresponsabilidade, de se observar, de sempre se perceber, estar presente na consciência dos seus atos. E aí você vai se conectando com um estado mais sereno, com um estado mais de presença mesmo, sabe? E aí, claro, não é o sereno do sentido, porque a gente vai pro extremo, né? Ainda mais as pessoas que entram nesse campo da espiritualidade, entram no campo de uma passividade muito forte, e aí termina não agindo com a conduta mais nobre, vamos dizer assim. Porque a questão não é você ser passivo, nem ser agressivo, é ser assertivo, na assertividade do que te faz feliz, sabe? Muitas vezes é importante ser duro, mas seja duro assertivo. Você não precisa ser duro agressivo. Isso é um grande entendimento, buscar sempre a assertividade. Felicidade é um estado de prática. Você está ali movendo e fazendo, entendendo, percebendo conscientemente a melhor forma que vai gerar um caminho de mais felicidade, de mais liberdade, de mais serenidade, de mais paz. Nessa percepção, a gente começa a entender que estar em paz é também um dos pilares da felicidade, sabe? Outro dia eu vi uma frase muito interessante que falava assim: a paz é você não precisar ter que convencer ninguém. Quando eu não preciso ter que convencer ninguém, eu estou em paz. E é nessa atividade que eu te pergunto: você é feliz? Felicidade, consciência, essência. Infelizmente, eu já sei a resposta de muitas pessoas,
a gente está vivendo em situações bem complicadas, né, em um contexto social. Está mudando, está evoluindo, a sociedade está crescendo. Eu tenho visto um movimento de consciência muito lindo se perpetuando, uma evolução cada vez maior, até que no Brasil também. Sei que para algumas pessoas é difícil chegar a isso, mas eu consigo ver essa percepção. Porém, a Organização Mundial de Saúde falou que até 2030 a depressão vai ser a doença mais comum do mundo. Infelizmente, os casos de automutilação, de bullying, de suicídio, está chegando em alguns pontos bem complicados, que até nas escolas os índices, os números estão crescendo cada vez mais. E por que isso, né? Por que a galera está nesse processo de sofrimento tão grande? Vários processos, eu vou explicar um pouquinho, mas eu quero trazer um pouquinho para vocês a raiz do sofrimento humano. Sabe qual é a raiz do sofrimento humano? É que o ser humano se afastou do ser, essência. Então, muitas vezes a gente não está vivendo a nossa essência, não está realmente percebendo quem nós somos, quem você é. Ser essência, conexão com todo, percepção que Deus mora dentro de você, percepção de divindade, de perceber que tudo é o divino. E aí, quando a gente desconectou do ser humano, a gente se esqueceu dessa busca interna, desse olhar para dentro, e o reflexo desse vazio interno é uma busca pelo externo. Então, muitas vezes, um irmão meu, Kiko, ele fala, né? A gente está muitas vezes mais teres humanos do que seres humanos. Esquecemos de ser humano e nos tornamos ter humanos. E aí estamos na busca de ter coisas, ter isso, ter aquilo, conquistar coisas, ter coisas para ser feliz, ter milhões de sapatos, ter milhões de roupas, ter uma grande casa, ter um grande carro, aí eu serei feliz. Essa busca externa, ela só alimenta os desejos que nunca se satisfazem. E aí você consegue ter milhões de coisas, mas uma insatisfação interna vai estar sempre presente. Por isso que você quer ter e ter mais coisa. E nessa raiz do sofrimento humano, que o ser humano se esqueceu do ser, aí vem outra. Na verdade, essa é a semente do sofrimento humano, né? A semente, entra nessa loucura aqui. A semente do ser humano, a semente do sofrimento é que o ser humano esqueceu do ser. Essa semente vai crescendo e cria raízes. E a raiz do sofrimento humano é que a nossa mente, como está desconectada dessa essência, presença, felicidade, ela está sempre no passado e no futuro. Nunca está presente. Ou você está preso às emoções do passado, ou está projetando expectativas no futuro, e tudo isso cria uma desarmonia na mente. Ansiedade, estresse, depressão. É essa mente que está nesse processo de desarmonia. E olha, independente da sua região, se você é do Brasil, da África, da Europa, lá da Índia, independente disso, independente da sua religião, todas as pessoas sofrem por essa impureza da mente, por essa desconexão, por esse processo de estar no passado e no futuro. E se essa doença é universal, o remédio também é universal. E o remédio é presença, é consciência, conexão. E quando não temos esses pilares, a gente termina agindo como muitos animais selvagens, que vivem presos nos seus 3 primeiros chakras, num processo de sobrevivência, num processo de reprodução e num processo de empoderamento, de ser o chefe da tribo não, né? Da sua matilha, do seu grupo. Então, se a gente parar para perceber, muitos seres humanos vivem nesse processo dos 3 primeiros chakras, tendo que sobreviver ali, conseguir todo dia o pão de cada dia, nesse processo de busca ali, só sobreviver, aí depois reproduzir. Não é à toa que o processo da energia sexual é tão forte no mundo, sabe? A pornografia tá aí mostrando o quanto é grande. Gente, a pornografia, ela só perde para a indústria das armas no mercado ilegal. Ela tem primeiro a indústria das armas que mais ganha com o mercado ilegal, pornografia e depois drogas. Pornografia ganha até que mais que drogas. Por que eu trago isso? Pra gente ter essa percepção do quanto a energia sexual é forte e quanto a gente está nesse desequilíbrio. Então, a gente fica lutando pela sobrevivência, a gente fica nessa energia sexual desregulada e a gente fica nesse processo de poder, de status, de querer ser mais do que o outro, de mostrar que você é superior ao outro, iguaizinho aos animais, que ficam nesse processo de sobrevivência, reprodução e se tornar o chefe da matilha ou dominar o lugar que está. Olha que loucura! E a gente que tem esse discernimento, muitas vezes não consegue evoluir para os outros chakras, cardíaco, expressão, intuição, expansão com o divino. A gente fica preso nesses vórtices dos 3 primeiros chakras. Muitos seres humanos estão presos nesse processo. Por quê?
porque não consegue ter essa presença, se conectar com a essência e realmente usufruir da felicidade. E por estar desconectado dessa essência, a gente vive nessa ilusão, nesse mundo que no hinduísmo chama de Maya. Tudo isso é ilusão, tudo isso é passageiro, mas existe algo que não é ilusório, existe algo que é imutável, que está dentro de você. Olhar para isso faz você se conectar com algo mais. Nessa ilusão social que a gente vive, nessa sociedade doente, o Einstein ele já dizia, né? Não é sinal de saúde estar bem conectado em uma sociedade doente. Por isso que eu adoro ser a ovelha negra. Eu sei que eu não me encaixo nessas caixas pré-moldadas sociais. Então eu sei que eu sou louco nessa sociedade doente e eu assumo isso. Estou muito feliz nessa minha percepção. Eu acredito que você que está ouvindo isso também pensa fora da caixa, também não se entende nesses moldes doentios, presos a padrões estéticos, comportamentais, complicados, assim, que vem muitas vezes desde a infância. A gente vai absorvendo várias coisas que não condiz mesmo com a postura social, que traz uma felicidade, que traz uma conexão, um senso de pertencimento. Próximos vídeos e outros vídeos eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Mas um exemplo desses processos sociais, desses hábitos comportamentais, doentios sociais, é, por exemplo, o consumismo. Eu criei até uma frase profunda em relação a isso. O câncer do consumismo no seio esquerdo do mundo, que desemboca na deteriorização global corpo-ambiental. Depois escute essa frase e fique refletindo, que dá para tirar vários insights. Mas o reflexo aí dessa pandemia que a gente está vivendo, dessa degradação ambiental dia após dia, é essa desconexão com o interno que reflete na desconexão externa. Tudo no externo reflete no interno, o interno reflete no externo. O campo material se reflete no campo, o campo espiritual se manifesta no campo material, o campo material é reflexo muitas vezes do campo espiritual, do campo interno. Mas todo esse papo sobre a felicidade, que eu achei interessante trazer isso como um introdutório, como esse primeiro vídeo, eu acredito que felicidade não é não sofrer, tá? Mas felicidade é saber sofrer. Velho, sofrimento é inevitável. Todo mundo no mundo vai sofrer. Você pode ser o Filho de Deus encarnado na Terra, Jesus Cristo, você vai passar por um sofrimento e ainda muito forte, como morrer na cruz. Todo mundo na vida vai sofrer. A questão não é, felicidade não é sobre não sofrer, mas saber sofrer. Como assim, Lu? Como é que eu sei sofrer? Uma reflexão que eu trago sobre a questão do saber sofrer é entender que tudo muda o tempo todo. Então, o sofrimento ele acontece, mas ele também é passageiro. Tudo muda o tempo todo. E aí, muitas vezes, a gente precisa significar o sofrimento. Como assim significar o sofrimento? Minha mestra, ela fala, né? Eu não acredito nesse negócio de ressignificar. As pessoas querem ressignificar, mas elas nem dão uma significância real para aquilo. Falei, pô, faz total sentido. E o que é significar o sofrimento? Velho, todo o carvão, o diamante, para se tornar um carvão, ele passa por forte pressão do fogo. Vencedor e perdedor, os dois têm dor. Então cabe a você olhar para aquela dor, se é uma dor de vencer ou uma dor de entrar num vitimismo, num processo de sofrência absurda. Sofrer é necessário. Todas as emoções são necessárias. Então estar triste, estar feliz, chorar, risadas, tudo isso é necessário. Então saber sofrer é entender que existe uma necessidade para aquela dor, para aquele sofrimento, que é o desenvolvimento da sua alma. Perceba, você já passou por várias situações difíceis na sua vida. Essas situações te transformaram numa pessoa melhor, te evoluíram de alguma forma. Claro que muitas vezes você precisa voltar lá atrás, ressignificar, entender, significar, entender o que aquele processo te elevou, te cresceu, te motivou para conseguir entender que aquilo foi necessário para o seu desenvolvimento. Eu costumo pensar que o nosso espírito, encarnado nesse corpo material que morre a cada minuto, a cada segundo que você está vendo esse vídeo, você está morrendo aos poucos. A gente está caminhando para a morte. Faz parte. Agora, o espírito que está dentro desse corpo, dirigindo esse corpo aqui, ele não está preocupado se você vai desfigurar um rosto. Forte isso, viu? Se você vai desfigurar um rosto, se você vai perder um braço. Ele quer a sua evolução. E se for necessário você passar por situações difíceis, ele vai te conduzir a essas situações difíceis para você aprender, evoluir, crescer e ir para outros planos, outras existências, outros momentos. Nessa breve passagem aqui, ok, 100 anos, daqui a 200 anos ninguém nem vai lembrar de você. Então tudo muda o tempo todo. O espírito não está preocupado muito com o que você vai passar aqui. Ele quer que você cresça, que você se desenvolva. E para isso, ele escolhe a família que você nasceu, ele escolhe as situações que você vai passando, para você estar nesse processo evolutivo.
É uma reflexão do que eu acredito, sabe? Eu penso que a vida é como uma escola. Na verdade, ela pode ser como uma escola, como um hospital ou como uma prisão. A escola é assim, né? A gente está ali passando por vários testes e provas, e nesse processo faz a gente aprender um pouco mais, faz a gente evoluir. Cada teste, cada prova, a gente cresce um pouco mais. Quando a gente não vai passando nas provas, a gente vai repetindo de ano. Nesse processo de repetir de ano, se a gente fica repetindo muito de ano e não aprende as lições da vida, no campo da vida, não aprende as lições, fica insistindo nas coisas, começa a somatizar as emoções complicadas no seu corpo. E aí a vida passa a ser um hospital. Você está com várias doenças emocionais no seu corpo, uma gastrite nervosa, um estresse, um processo depressivo, um processo, muitas dores, por quê? De mágoas, de processos emocionais não trabalhados, da forma como você digere as suas emoções, a vida terminando se tornando uma escola. E se mesmo, ou um hospital, e se mesmo nesse hospital você não aprende a se curar com toda a doença, com toda a dor, que na verdade são sirenes bem barulhentas, avisando que você precisa olhar para aquilo, mudar padrões, mudar comportamentos, se cuidar mais, aí você termina entrando numa prisão e passa uma vida preso em um processo que não anda, que não desenvolve, e você está ali empacado porque não consegue perceber que tudo flui e você precisa também fluir nesse processo, evoluir. Pois é, mas mesmo vocês estando na escola, mesmo vocês estando na prisão, no hospital ou na prisão, tudo muda o tempo todo. A vida é esse constante fluxo, né? E muitas vezes esse processo de querer controlar a vida, você quebra esse fluxo. Interessante que a palavra controle vem do francês controle, control rolê, alguma coisa assim, que é tipo controlar o rolê, controlar o rolamento. Então, controlar é ir contra a fluidez da vida. E toda vez que você está indo contra a fluidez da vida, você não está em presença. Por exemplo, quando você está trabalhando, não fazendo o que você ama, está ali trabalhando só para ter uma aquisição financeira mesmo, mas o que você faz não é o que você ama, você não faz bem feito, você ganha muitas vezes bem, mas não se realiza, ou não ganha bem e está insatisfeito, e esse trabalho não faz uma diferença positiva no mundo, então você está indo contra um fluxo natural da sua existência, que tem uma meta aqui para cumprir nessa vida, e nesse processo você vai conquistando cada vez mais infelicidade. Felicidade consiste em aceitarmos sermos o que somos. Então, o que é você? Sabe quais são os seus talentos? O que é que você veio contribuir para o mundo? Isso influencia positivamente nas suas escolhas, no seu entendimento de um direcionamento mais elevado, sabe? Entender que esse processo de se aceitar quem você é, hoje em dia a gente não se aceita muito, fica buscando harmonização facial, fica buscando cirurgias, fica buscando várias coisas assim para afastar você de quem você é e seguir padrões pré-moldados sociais, de estéticas que vão mudando o tempo todo. Um momento é ser magro é padrão, outro ser gordo é padrão, outro momento ser forte é padrão. Tudo vai mudando nas gerações e a gente fica preso a esses padrões e querendo entrar nessa conexão externa, querendo ser aceito em uma aprovação social que afasta você da sua autenticidade. Felicidade consiste em aceitarmos sermos o que somos. Aceite quem você é. Mas lembrando, não é aquele aceitar passivo. É um aceitar de perceber, se lapidar e investir em você. Quando a gente aceita as coisas como elas são, a gente entra mais no estado de flow, de fluxo. Porque quando a gente não aceita, a gente fica na resistência. A nossa mente, tudo que resiste, persiste. Então, quando a gente aceita aquilo ali, a gente vai entrando no estado de flow, ok, é assim, tá acontecendo isso, pronto. Agora, como é que eu posso fazer para fluir melhor? Não é à toa que quando a gente está no estado de excelência, de presença, a galera fala, tá no estado de flow, tá ali fluindo com a maré, sabe? Se o mar tá revolto, ok, o mar tá revolto. Como é que eu posso conduzir aqui agora, entendendo isso e direcionando meu leme para a melhor forma de lidar com esse sofrimento? Em vez de, ai, porque eu tô sofrendo com isso, ai, porque isso, e isso dói, isso é doloroso e tal. Não. A aceitação leva o entendimento desse flow e você vai conduzindo sem resistência. Tudo muda o tempo todo. Entender essa verdade, esse conceito espiritual, faz você ter uma percepção mais aguçada das coisas. Velho, isso vai mudar. Tudo bem, vai mudar. Como é que eu posso lidar agora, já que ela vai mudar daqui a pouco? Isso faz uma diferença muito grande. E nessa percepção de que tudo vai mudar, aí você entra no let it go das crianças, né? Let it go, let it go. Que os adultos que se dizem maduros e definem isso como a arte de ligar o foda-se. Olha como ele é maduro.
Por isso que eu prefiro muito mais estar conectado com essa criança interior, que leva tudo por um sentido que é outra base da felicidade, que é a diversão. Quando você leva as coisas mais divertidas, sabe? Quando alguém te critica e você leva na brincadeira, é isso mesmo e tal. Ou então quando você vê a situação difícil e consegue ver alguma coisa positiva ali e consegue dar até risada do sofrimento, isso deixa as coisas mais leves. A criança tem esse processo de diversão, sabe? Muitas vezes a gente cresce e perde essa diversão, perde essa essência, tipo, de estar ali naquela inocência. Não é à toa que Jesus Cristo fala que aqueles que querem entrar no reino dos céus têm que vir a mim como criancinhas. Olha aqui, e ele fala justamente isso, nesse estado de levar a vida de forma mais leve, de forma mais divertida, sabe? De forma mais tranquila, sabe? Velho, vai mudar, então vai estar sofrendo, vamos, olha o que eu falei do significar o sofrimento. Vamos sofrer se divertindo? Isso leva às formas mais leves, claro, que você não pode usar o divertimento para não acessar uma dor, não acessar uma tristeza. Mas o máximo que você puder levar de forma leve e divertida vai ajudar nesse processo de mudança, que daqui a pouco vai mudar. Eu estava falando sobre significar o sofrimento. A Rita, uma grande referência para mim, ela fala assim, ela me disse, né? Toda evolução vem com certo desconforto. Perceba, a semente, para nascer uma árvore, ela precisa romper a casca. A borboleta, para sair do casulo, ela precisa romper o casulo. O nosso nascimento, muitas vezes, é desconfortável. Então, toda evolução vem com certo desconforto. O sofrimento é inevitável. Saber sofrer faz a diferença. E para saber sofrer, você tem que saber ser feliz, se conectar com a sua felicidade. Mas não é essa felicidade engessada como a gente vê muito aí. Tem muita gente que fala, serei feliz quando entrar na faculdade. Pô, serei feliz quando terminar a faculdade. Não, agora eu vou ser feliz quando eu tiver um bom trabalho. Poxa, agora eu vou ser feliz quando tiver uma esposa. Ah, vou ser feliz quando tiver filhos. Vou ser feliz quando meus filhos estiverem bem. Ah, vou ser feliz quando me aposentar. Termina sempre colocando uma felicidade estereotipada, engessada, quadrada e nunca realmente se torna feliz, nunca realmente é feliz. Lao Tse ele falava que não existe um caminho para a felicidade é o caminho. E onde você realmente observa as mudanças, em um olhar de aprendizado, você consegue se desenvolver e seguir um fluxo de evolução constante, pois você vai se conectando com todas as percepções disponíveis no universo e vai entrando no fluxo das sincronicidades. Nesse entendimento, você vai tendo essa percepção de que os seus desejos estejam sempre em harmonia com os desejos de Deus. Os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. Mas como diz na Bíblia Sagrada, faça por ti que eu te ajudarei. Como eu já disse, felicidade é um estado de prática, de percepção, de essência, de consciência. E claro que Deus na percepção do que você entende como mais elevado, tá? Religião, para mim, né, na sua essência, é uma coisa muito linda, do processo de religar o homem a Deus. Mas se você tem essa consciência que Deus está dentro de você, a sua religião vai ser aquilo que te conecta com Deus, aquilo que te conecta com o mais divino. Para mim, a religião ideal é aquela que te faz uma pessoa melhor, que te faz você evoluir no amor, que ter essa consciência de percepção e ter um olhar que vai te trazer mais paz, harmonia e felicidade. A minha religião é o amor. Um filósofo grego falou que é impossível ser feliz sem ser sábio. E eu concordo com ele. Uma frase que eu gosto muito de dizer é que, no final das contas, a luta não é contra Deus e o diabo, mas do conhecimento versus a ignorância. Isso é muito profundo. Mas e aí? Conseguiram assistir todo esse conteúdo presente na respiração, consciente em ouvir e na sua respiração? Isso ancora a presença, viu? Respiração é tudo. Inclusive, eu vou disponibilizar um vídeo, uma série de vídeos de um curso gratuito de respiração aqui nesse canal também, tá? Então acompanhe aí que vocês vão perceber vários insights e reflexões sobre a importância de respirar e umas técnicas bem fáceis para você trazer uma respiração mais consciente para sua vida. Espero que vocês tenham ficado um pouquinho mais felizes com esse vídeo. Se não ficaram, também tudo bem. Gratidão por terem aqui dedicado um pouquinho do tempo de vocês para estarem me ouvindo, de ter aberto o coração de vocês para esse momento de reflexão. Gratidão, somos luz. Namastê. Deixa eu mostrar para vocês essa cena aqui maravilhosa. Olha para onde eu estou vendo esse... Eita. Olha para onde eu estou vendo aqui atrás das câmeras. Nossa, muito lindo, hein? Gratidão, família.